Bem-vindo ao Mana Day. Em Atos 16, Paulo experimenta portas fechadas pela mão do Espírito Santo, não como rejeição, mas como direcionamento divino para onde Deus o chama. Abramos juntos a palavra. A palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 16, versículos 6 e versículos 8 a 10. E atravessando a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. E Paulo teve uma visão durante a noite. Um homem macedônio estava de pé, suplicando-lhe e dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Quando teve a visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Quando lemos Atos, capítulo 16, nos deparamos com algo que, para a mente humana, é difícil de conceber: que o Espírito Santo seja quem proíba que a palavra fosse pregada em certos lugares, quando o Espírito fecha portas. Aos nossos olhos, isso poderia parecer uma contradição. Como pode o Espírito deter a proclamação do Evangelho? Mas no Senhor não há contradições. Ele está acima da nossa razão e de todos os nossos planos, e seus caminhos são sempre mais altos que os nossos. O que para nós parece um obstáculo ou uma porta fechada sem nenhum sentido aparente, em suas mãos é sempre direção e propósito muito claro. A própria palavra nos ensina o porquê. O Senhor estava guiando Paulo e seus companheiros para a Macedônia. Não os estava detendo sem razão, os estava redirecionando. Foi assim, através de uma visão de noite, de uma porta fechada e de outra que se abria, que o Evangelho chegou à Europa pela primeira vez. Não foi por estratégia missionária, nem por planejamento humano. Foi porque alguém soube escutar e obedecer. Estamos nós igualmente dispostos a que o Senhor feche portas em nossa vida, não apenas a que as abra? Essa obediência, que não exige explicações prévias, é o que Deus busca em seus servos. E é precisamente nesse novo destino onde vemos o propósito dessa direção. O Senhor que abre o coração. Quando chegaram à Macedônia, o primeiro que encontramos não é uma multidão, nem um evento massivo, mas uma mulher sentada junto ao rio, ouvindo. Seu nome era Lídia, e o texto diz algo que não podemos deixar passar. O Senhor abriu o coração dela para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Atos capítulo 16, verso 14. Não foi a eloquência de Paulo, mas o próprio Senhor, operando antes, durante e depois que a palavra fosse proclamada. O Senhor é como um semeador, que prepara a terra antes de lançar sobre ela a semente. Assim, prepara os corações. Isto nos lembra que quando compartilhamos o Evangelho com alguém, não estamos sozinhos nessa tarefa. O Senhor vai adiante de nós. Ele abre o que nós não podemos abrir. Não temos que forçar nem manipular. Temos que proclamar fielmente e confiar que Ele faz no coração o que só Ele pode fazer. Isso é uma liberdade enorme e também uma responsabilidade séria. Spurgeon disse desta maneira: "Que bênção é para o pregador não ter que dar aos seus ouvintes corações brandos, nem mesmo encontrar corações tenros neles desde o princípio. Que delícia recordar que pregamos um evangelho que opera maravilhas, maravilhas ainda maiores que a vara de Moisés. Porque quando com o evangelho golpeamos até mesmo uma rocha, brotam torrentes de arrependimento, e mais ainda, a própria alma de pedra se desfaz sob o peso do pecado." E isso é exatamente o que vemos com Lídia. Não encontramos alguém que já tinha o coração preparado por seus próprios méritos. Encontramos alguém cujo coração foi aberto pelo próprio Senhor no momento preciso. Ir, porque ele vai adiante. Não é casualidade que depois da conversão de Lídia, Paulo prosseguiu. Não ficou esperando condições mais favoráveis, nem sinais mais claros. Foi, proclamou, e o Senhor continuou operando. Essa é a resposta que o texto espera de nós também. Ir. Não quando tudo estiver resolvido,
não quando nos sentirmos suficientemente preparados, mas agora, com a confiança de que o mesmo Senhor que abriu o coração de Lídia vai adiante de nós. Ele não nos envia sozinhos, nem sem provisão. Nos envia precedidos por sua graça, e essa graça já estava nos esperando no caminho. Deixe estas palavras repousarem em seu espírito enquanto entramos agora em um momento de oração. Senhor, obrigado porque até mesmo as portas fechadas são uma manifestação da tua direção. Obrigado porque o evangelho que proclamamos não depende de encontrarmos corações dispostos, mas de que tu os abras. Concede-nos a fé para obedecer mesmo sem compreender, e a fidelidade para proclamar mesmo sem vermos ainda a terra fértil. Amém. Que o Senhor abençoe o que ouviste hoje e o traga à tua mente quando mais precisares. Encontrarás cada devocional Manna Day em texto e áudio na nossa aplicação gratuita. O link está na descrição. Se este canal te abençoa, considere subscrever para não perderes o de amanhã. Até lá!